Quer entender o que é o selo de Deus e como funciona o selamento de Deus? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre selo de Deus e o selamento. Já fiz alguns vídeos aqui tratando sobre esse assunto, né? Eu gravei falando sobre a diferença do selo sábado para o selo Espírito Santo. Tá? E eu quero ampliar um pouquinho esse assunto aqui e dizer o significado do selo na Bíblia e também o selo do Apocalipse. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal e também curtir esse vídeo e compartilhar para os seus amigos. Toda semana tenho postado aqui vídeos sobre assuntos escatológicos, proféticos e algo relacionado à teologia e também a comportamento cristão, posso dizer assim. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior da semana passada, onde eu falei das heresias dos adventistas, né, que foi até mal compreendido, né? Quando a gente faz uma capa um pouco mais chamativa, mais curiosas, as pessoas correm aqui pro vídeo, nem assistem e já vão lá me xingando, né? E aconteceu algo que eu nunca tinha feito anteriormente, né? Uma pessoa me ofendeu, né? E eu tive que apagar o comentário. Nunca fiz isso aqui no canal e dessa vez eu tive que fazer, né? A pessoa me ofendeu e parece, e aqui que eu fico mais triste, né? Pelo comentário parece que é adventista, é do meu povo, né? Mas que coisa, né? O profeta não é reconhecido em suas terras, né? Então assim, se você está aqui, né, eu agradeço a sua companhia e peço para que antes que você faça um comentário ou alguma coisa assim, né, assista todo o vídeo e depois, se você quiser pôr a sua opinião, fique à vontade, mas não me ofenda, né? Até conversando com a minha esposa, pode ter aí 100 comentários positivos, mas se tem um quando a pessoa, e esse comentário é um comentário ofensivo, isso machuca, né? Eu sou ser humano, eu não vou negar para você que isso me machuca sim, tá bom? Mas coloque lá a sua opinião, né? Aquilo que você pensa. Fala, não concordo com você, beleza? Você não precisa concordar, mas coloque alguns argumentos, né? Fala assim, não concordo porque a Bíblia diz isso, não concordo porque a Bíblia diz aquilo, né? E tá tudo certo, vamos conversar, tá bom? Outra coisa, nós estamos aqui já com um grupo lá no Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, para você acessar, onde a gente está um pouquinho mais próximo ali, já tem um bom número ali de pessoas, então eu convido você a participar. O nosso grupo Telegram está crescendo a cada dia, então pode chegar lá e a gente vai poder estar mais perto, porque aqui nos comentários fica complicado às vezes eu tentar responder vocês aí, tá certo? E lembrando do nosso podcast Minuto Profético, que agora em setembro, se Deus abençoar, voltarei a postar mais áudios, mais podcasts para você. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Adilson, lá da Central, Igreja Central Adventista, né, de Várzea Paulista. É aqui do lado de Jundiaí, onde eu moro. Um abraço para você, Adilson. Ele é esposo, marido da Alessandra, que trabalha com a minha esposa lá no colégio, aqui no Colégio Adventista. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho e pelo apoio, né? E todos vocês que estão aqui comigo, assistindo, sempre aí, compartilhando, participando desse projeto de vida, posso dizer assim, tá bom? Então vamos lá para esse vídeo que eu acredito que está interessante, o tema de hoje, que vai te ajudar a entender essa questão do selamento. Vamos lá. O que nós precisamos entender é sobre o que é o selo, um selo na Bíblia. Esse selo na Bíblia não tem nada a ver com o selo postal que nós conhecemos, né? O selo, principalmente os selos encontrados ali na Palestina, na região dos tempos bíblicos, né? Naquela parte ali de Jerusalém, foram encontrados vários selos. E esses selos nada mais são do que anéis, um anel assim, que tem um relevo onde ali possui algumas características, né? Ali tem o nome da pessoa, o nome do pai da pessoa, isso é importante você guardar esta informação. E esse selo servia para marcar documentos ou postagem ou algo parecido, né? Então a pessoa colocava a argila, né, ou talvez a cera quente, mole,
e vinha então, pegava o anel, e esse anel ele pressionava sobre a cera, sobre a argila, e aí ficava o desenho do anel. Então era o selo. Às vezes não eram anéis assim, né? Era um carretel, um negocinho, um roliço assim que a pessoa rolava sobre a argila ou sobre a cera quente, que deixava então as marcas do selo. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem mais ou menos de um selo de anel e um selo de carretel. Ok? Esses são os selos, é esse tipo de selo, servia então para marcar objetos. Né? E você tem que entender que significa três coisas, representam três coisas o selo. Primeira coisa, a autoridade. Segundo, propriedade e proteção. Né? Então, quando havia um selo, ali mostrava autoridade, mostrava propriedade, quem era o dono, né? E também havia uma proteção sobre aquele objeto, sobre aquele decreto, o papel, alguma coisa que foi selado. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, de autoridade. Lembra lá quando José no Egito, ele interpreta o sonho e ele então recebe o cargo de governador. E o faraó dá para ele um anel para ele poder selar os decretos, porque agora ele era uma autoridade, mas ele ia preencher, escrever decretos e precisaria então do anel do faraó. Né? Outro caso você vai encontrar com Amã, a história lá de Esther. Amã convenceu o rei a fazer um decreto para acabar com um povo, né, um povo inimigo, né, os judeus. E aí então o rei concede um anel para Amã, e Amã faz o decreto e coloca lá a marca, dando autoridade para aquele decreto. E aí acontece algo interessante, uma reviravolta na história, e Amã é preso, e Mardoqueu, ele consegue com um decreto, né, com o anel do rei de novo, né, poder ali livrar os judeus da condenação, e quem acabou morrendo foi Amã. Existem outras histórias, como por exemplo de Jezabel, que queria tanto a vinha de Nabote e manda cartas e ali coloca o selo do rei Acabe. Tá? Então, entenderam? A autoridade. Outra coisa, representa também propriedade. Quando Jesus foi morto, foi colocado dentro de um sepulcro, depois colocaram uma rocha, né, uma pedra, e ali colocaram um selo, que ninguém poderia mover a pedra, porque tinha um selo romano de propriedade exclusiva, ok? Ou até hoje em dia, em alguns lugares, não sei se por causa das leis ambientais e dos animais, posso dizer assim, né? Antigamente eles marcavam os gados, né? Eles pegavam um ferro quente e marcava o gado, né? Para mostrar a diferença, né? Porque muitas vezes é comum um gado invadir uma outra propriedade e ali misturar os bois, né? E aí eles conseguem ver quais são as marcas que cada um possui e quem é o dono de quem, né? Com relação à proteção, eu lembro de alguns casos, mas eu quero citar um especial que aconteceu na Reforma Protestante. Claro, não está no tempo bíblico, mas funcionava da mesma forma. Vocês lembram quando Lutero foi chamado para depor, né, para dar provas da sua fé na Dieta de Worms, se não estou enganado esse nome. E lá ele levou um salvo-conduto selado com o rei, né, o selo do rei. Então ele tinha uma proteção especial com aquele salvo-conduto, tá certo? Então perceberam que o selo que aparece na Bíblia tem essas características de autoridade, proteção e propriedade, ok? Então com isso em mente, eu vou falar de alguns selos que a Bíblia apresenta e seu prazo de validade, posso dizer assim. Vamos lá. O primeiro selo que eu quero destacar aqui para vocês é o selo da circuncisão. Abraão, pela fé, acreditou que Deus faria dele uma grande nação. E diz que ele foi justificado porque ele creu nessa promessa. E é interessante que não ficou só por aí. Deus, quando fez a promessa para ele, e ele então acreditou, agora Deus fala para ele fazer o seguinte: agora você vai ter que ser circuncidado. Então veja, a circuncisão ele é um sinal do povo de Deus, o povo que aceita a aliança. Então ele recebe um selo, uma marca. Estão entendendo? Interessante que essa marca, esse selo é colocado sobre o povo de Deus não somente pela fé, mas também pelas obras. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando você aceita a mensagem, a palavra de Deus, pela fé, agora você também pela fé obedece. Então Abraão acreditou,
creu, foi justificado e agora ele teve que partir para a ação. Qual era a ação? Ser circuncidado, e também todos os primogênitos, os homens ali, tinham que ser circuncidados. Entendeu? Então esse é o princípio de ser selado por Deus: fé e obediência. Entenderam? E a circuncisão, ela tem um prazo de validade, porque o Israel todo, né, todo aquele que aceitava a aliança do Senhor pela fé e obedecia, tinha que passar pelo processo da circuncisão, todos os homens, é claro, né? Mas isso perde o significado quando Cristo morre na cruz. Porque agora, ser povo de Deus não é apenas, não precisa fazer esse tipo de cerimônia, né? É só você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele vai circuncidar o nosso coração, ou seja, tirar aquilo que não presta, né? Esse é o significado. Deus hoje não tem um povo étnico que praticava a circuncisão. Hoje, povo de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, o prazo de validade para esse selo, para esse sinal, também termina ali na cruz. O segundo sinal que aparece na Bíblia é com relação à Páscoa. Quando Moisés vai tirar o povo lá, e é a última grande praga que o anjo da morte desceria e mataria os primogênitos, e Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá, mata um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas, pega esse cordeiro morto, come dentro da casa, pega a família e dentro da casa come ali o cordeiro. E Moisés falou para o povo. O povo acreditou, porque viu que 9 pragas já caíram sobre o Egito, então a 10ª com certeza ia cair. Então eles acreditaram. Só que não bastava apenas crer, tinha que obedecer. Qual era a obediência, o mandamento? Era matar o cordeiro, passar o sangue e comer com a família dentro de casa. Se um israelita apenas acreditasse, mas não fizesse isso, não obedecesse, com certeza ele não seria selado, a sua casa não seria protegida do anjo da morte e o primogênito com certeza morreria. Perceberam o princípio aqui? E só lembrando um detalhe importante, a Páscoa ela perde a sua validade, né, o seu prazo de validade, esse sinal perde o prazo de validade quando Cristo institui a ceia do Senhor, transferindo o símbolo da Páscoa de livramento, né, que o povo de Deus foi livrado da escravidão, na Santa Ceia, que representando o sacrifício de Jesus, o povo agora que entra em aliança com Deus, ele é liberto da escravidão do pecado. Outro sinal que a Bíblia apresenta, e é um sinal que eu não vejo prazo de validade, né? É o sábado. E talvez alguns já estão assistindo aqui, tinha que falar do sábado, né? Mas o sábado na Bíblia é apresentado como um sinal para o povo de Israel. Aí você fala assim, então, foi para o povo de Israel, não é para o povo da graça, o povo do Novo Testamento? Será? Porque é uma aliança perpétua. Alguns podem dizer assim, mas o sábado é uma sombra, né? E em Cristo encontrou a realidade. Não encontrou a realidade. Eu posso até acreditar que o sábado é uma sombra do descanso, né? E a gente só vai ter descanso pleno na eternidade. Então as sombras, se o sábado for uma sombra da eternidade do descanso, ainda estamos vivendo na sombra, entende? Os sacrifícios eram sombras do ministério de Jesus. Quando se encontra com a realidade, não tem por que continuar matando o cordeiro, né? Então isso se aplica também ao sábado. Então o sábado na Bíblia também é uma questão de fé e obediência. Todos aqueles que querem fazer parte do povo de Deus aceitam Jesus pela fé, mas também obedecem os seus mandamentos. E alguns vão dizer o seguinte, não, mas os mandamentos sim, mas não o sábado. Aí é uma discussão para um outro vídeo. Eu creio que dentro dos mandamentos existe a observância do sábado. Portanto, o sábado é um selo, queira você aceitar ou não. Se ele está em vigor ou não, podemos até discutir. Na minha opinião, o selo ainda continua. Então já falamos de três selos. Vamos para o quarto selo, que é muito conhecido entre o povo protestante e evangélico. O quarto selo é o Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra no coração do crente quando o crente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é um selo, isso é verdade, é o selo da redenção. Mas também o Espírito Santo, ele é o selador, ou ele é o penhor. É ele que pode tirar de você a salvação, por que pareça. Alguns talvez não concordem com esse meu argumento, né?
principalmente aqueles que são da linha calvinista, que acredita que a gente não pode perder a salvação. Uma vez que você é salvo para sempre, né? Eu não creio assim. Eu creio que quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele sela o teu coração para a redenção. Porém, todavia, entretanto, se na tua santificação, no teu processo de abandono do pecado, sua luta contra o pecado, você não ouviu a voz do Espírito, você não obedeceu, não deixou ser transformado pelo Espírito, chegará um momento então que você perderá a fé. Ele será retirado de você. Entende? Então esse selo que é colocado sobre nós, o Espírito Santo, ele está sobre todo mundo nesse momento que aceitou Jesus, ele está em operação da santificação. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, o Espírito Santo também está agindo sobre todos vivos na terra, né? Tentando convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Mas chegará um momento que não haverá mais intercessão no céu, não haverá mais por que se arrepender, porque a porta da graça se fechará. E nesse momento, aqueles que foram transformados porque ouviram a voz, obedeceram o Espírito Santo, esses serão selados para a eternidade. Entende? Então, este quarto selo que eu estou apresentando para vocês é um selo que está em processo, porque todo cristão vivo está sendo transformado, está ouvindo a voz do Espírito, está obedecendo, e muitos estão rejeitando. Chegará um momento que esse Espírito Santo vai fazer como o que acontece nas redes sociais, vai dar um selo é conferido que fala? Não, verificado, estará selado para a eternidade. E esse agora é o último selo, é o selo do Apocalipse, e eu quero agora ir na Bíblia com você. Vamos lá. Olha que interessante, em Apocalipse capítulo 6, nós encontramos o seguinte: no verso 16 diz assim, ó: e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Agora presta atenção na afirmação: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então é uma pergunta muito sincera dos ímpios aqui, né? Esta é uma cena da volta de Jesus. Jesus está voltando e eles estão se escondendo da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono, né, que é o Deus Pai. E eles fazem uma pergunta: quem é que pode resistir, subsistir diante da ira? Né? E aí nós temos agora o capítulo 7, que é uma resposta a esta pergunta. E no capítulo 7 de Apocalipse nós encontramos o seguinte, deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês. Vamos lá, capítulo 7, já no início diz o seguinte, ó: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Né? Esses ventos aqui representam a ira, a destruição que haverá sobre o planeta Terra. Né? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Olha que interessante, o selo do Deus vivo. Né? E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. E diz o seguinte, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Né? E aí continua a descrição de quem seria selado. Então veja, o selo no Apocalipse, ele serve para proteção. O selo no Apocalipse mostra quem tem autoridade, né? E de quem nós somos propriedades. No capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos ver ali as pessoas que foram seladas e que estão salvos na eternidade. Vou colocar aqui para vocês o texto. No capítulo 14, verso 1, nós encontramos o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e tendo na fronte escrito, presta atenção, o seu nome e o nome do seu pai. Né? Isso aqui é importante. Lembra que eu falei para vocês que os selos que foram encontrados em Jerusalém, na Palestina e toda aquela região, no selo havia o nome da pessoa, né? Da autoridade, e também o nome do pai. Então vocês entenderam aqui a referência. Então veja,
No livro do Apocalipse, nós temos um anjo, um ser celestial, selando o povo para proteger eles da ira de Deus. No Apocalipse, a ira de Deus são as pragas que serão derramadas, um juízo de Deus sobre todos os ímpios. Então o selamento de Deus vai nos proteger. Esse selamento nos protege, mostra de quem nós somos propriedade, né? E mostra quem tem autoridade sobre nós, que é o Deus Criador do céu e da terra. No capítulo 14 nós temos aqui as 3 mensagens angélicas. Na terceira mensagem angélica, Deus ele faz uma ameaça de que quem recebe a marca da besta, ou seja, quem se submete a esse governo mundial, vai receber a ira de Deus. Então durante as 3 mensagens angélicas ainda existe oportunidade de salvação, porque é um apelo dos santos para o mundo, para não submeterem às leis dos homens, mas submeterem à lei de Deus. E olha só que interessante, quando termina a terceira mensagem angélica, o verso seguinte, o verso 12, diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe? Quem são os santos na Bíblia? São aqueles que têm a fé em Jesus, ou seja, aceita o Jesus como Senhor e também como Salvador e também Senhor, porque é fiel aos mandamentos de Deus. Então vamos lá. Aqueles que recebem selos, são selados na Bíblia, eles têm esse princípio. Eles aceitam pela fé, mas são obedientes. Então, nos últimos dias, onde haverá uma prova para o mundo inteiro, vão ter que escolher servir a Deus e a sua lei e os seus mandamentos, ou servir a homens e os seus decretos. Aqueles que se submeterem às leis humanas para poder subsistir, né, poder sobreviver, vai ter que se alinhar aos direitos, aos decretos dessas leis humanas. Mas aqueles que entenderem que as leis humanas estão diminuindo, estão indo contra as leis de Deus, eles não vão poder comprar, vender, como diz o capítulo 13. Né? Então, quem serão os selados? São os fiéis de todo o mundo, né, que aceitaram Jesus, vivem pela fé, mas são fiéis a todos os mandamentos de Deus. Então aqui vem uma coisa interessante, né? O sábado, ele é o selo de Deus? Perceba, sim e não. Em que sentido? O sábado ele revela aonde o selo de Deus atua. O que estou querendo dizer com isso? Porque no quarto mandamento nós temos ali, no quarto é revelado quem é a autoridade, é o Deus, o Criador do céu e da terra. Quem tem a propriedade, né? Deus é o dono de toda a terra. Ali nós temos que Deus é o Senhor de toda a terra. O quarto mandamento revela para nós que a lei de Deus revela o caráter de Deus. Então veja, se você guarda o sábado, mas não guarda os outros mandamentos, você não recebe o selo de Deus. Se você apenas crê no Senhor Jesus, mas não obedece às leis, não vai ser selado. Entende? Então eu queria que você pensasse, você irmão adventista que está me assistindo aqui, que sempre foi ensinado para você que o sábado é o selo de Deus, eu vou dizer que sim e não. Sim, porque realmente o sábado ele faz parte dos mandamentos. E que se você guardar só o sábado, isso não quer dizer que você será selado. Agora, se você aceita Jesus pela fé, mas obedece todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que revela quem é o Deus desses mandamentos, então você está apto para receber o selo de Deus. Entende? Então, nós estamos vivendo momentos em que à frente nós teremos que fazer essa decisão. Ainda não existe marca da besta, ainda não existe o selo de Deus propriamente dito na sua plenitude, mas haverá um momento que nós cremos que nós teremos que fazer essa decisão. Ser fiel a Deus em tudo ou se submeter às leis dos homens. Que Deus abençoe você, que Deus dê sabedoria, que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração e que te mostre todas as verdades. E veja, você não é salvo porque você guarda os mandamentos de Deus. Você é salvo porque aceitou Jesus, né, pela fé e é salvo pela graça. Mas uma vez salvo, você agora é obediente ao Senhor. E eu creio que a obediência envolve todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento.
Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido a questão do selo. Eu tentei em poucos minutos aqui tentar explicar para você como funciona, tá certo? Deus abençoe você. Se você ainda não se inscreveu no canal ou não curtiu o vídeo, é o momento de deixar o seu joinha aqui, tá bom? Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!